Boa noite, veja no Brasil TV de hoje, quinta-feira, 11 de fevereiro. A guerra entre traficantes aterroriza os moradores de comunidades na zona norte do Rio. Um casal é parado numa blitz em Betim e a mulher descobre que o companheiro usava o nome falso há anos para esconder um crime. A vacinação contra a Covid-19. São Paulo antecipou para hoje o início da aplicação em idosos com 85 anos. E ainda a Catedral de Belo Horizonte ganha um novo endereço. A Igreja Cristo Rei recebe oficialmente o título de Catedral da capital mineira. É agora aqui no Brasil TV. Uma briga entre facções rivais na zona norte do Rio provocou uma noite de guerra em Madureira e bairros vizinhos. Moradores ficaram no meio do fogo cruzado. Uma pessoa foi baleada. Muito traçante. Só nesse vídeo feito por um morador, deu para contar pelo menos 8 balas traçantes no céu de Madureira. A noite de guerra não foi fácil para os moradores, que viveram momentos de terror. De dentro de casa, eles tentavam se proteger e registraram vários momentos do confronto. Nesse vídeo, suspeitos aparecem correndo pela Avenida Edgar Romero. Nessa outra imagem, policiais militares correm por um outro trecho da via e há confronto. Pelas redes sociais, moradores em pânico falaram sobre os momentos de terror. Sou de Irajá e estou ouvindo muitos tiros de Vaz Lobo e Madureira. Situação tensa para os moradores de Madureira. Madureira tá sério, quase não cheguei em casa hoje. Madureira pegando fogo. Madureira pede paz. A polícia militar disse que o confronto foi motivado por uma disputa de território de grupos criminosos da Serrinha e do Cajueiro. Um homem foi atingido por um tiro nas costas e pediu socorro aos policiais. O cara tá baleado. Os policiais pedindo socorro, cara aí. Ele foi levado para a UPA de Irajá, depois transferido para o Hospital Salgado Filho. O estado de saúde dele é estável. Os confrontos entre os morros do Cajueiro e Serrinha já duram anos. Os moradores se arriscam no meio de toda essa violência. E a polícia admite que tem dificuldades para evitar a disputa entre quadrilhas rivais que agem na região. A Polícia Militar ela trabalha, infelizmente, como um órgão de intervenção. Não podemos trazer uma solução imediata para esse problema. A gente já vê ali há alguns anos essa guerra entre Cajueiro e Serrinha. A Polícia Militar se posiciona entre essas duas comunidades para impedir que uma invista contra a outra. Mas ainda assim, há momentos em que eles conseguem obter essa janela de oportunidade. Um dia depois dessa guerra, vimos hoje poucos carros de polícia reforçando a segurança aqui na região de Madureira. O comércio abriu normalmente, as ruas do bairro estão cheias, mas quem precisa circular por aqui diz que tem medo dos tiroteios. Ficou preocupado de ter que vir hoje para Madureira? Fiquei. Vim, mas com receio. Uma operação conjunta da Polícia Federal com a Polícia Paraguaia prendeu traficantes brasileiros em Pedro Juan Cabaleiro, que fica no Paraguai. A operação coordenada pela Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai teve apoio da Polícia Federal Brasileira e cumpriu 6 mandados de busca e apreensão em residências de Pedro Juan Cabaleiro, que seriam bases logísticas de uma facção brasileira que age dentro e fora dos presídios por aqui. O objetivo dessa operação também foi prender os líderes dessa facção, que, segundo a Senad, são responsáveis pela recente onda de violência no começo do ano aqui na fronteira. Em janeiro, na madrugada do dia 11 para o dia 12, 8 paraguaios morreram depois de um confronto com a polícia de Mato Grosso do Sul, aqui em Ponta Porã. As investigações dizem que eles teriam envolvimento com a tentativa de resgate 2 dias antes de um traficante brasileiro que estava preso no Paraguai. Durante a operação de hoje, a polícia também apreendeu dinheiro, joias e documentos e encontrou uma espécie de laboratório para processamento de maconha. Em uma outra ação, a Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que atuava com lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Foram cumpridos mandados de prisão em 2 estados, Sergipe e Mato Grosso do Sul. Por volta das 5h30 da manhã, a equipe da Polícia Federal chegou neste prédio residencial localizado no bairro Luzia, zona sul da capital.
A todo instante, agentes circulavam nas dependências do condomínio. Passava das 7h30 da manhã, quando parte da equipe deixou o local. Minutos depois, retornou e desta vez o veículo entrou no condomínio, onde outros agentes aguardavam. Imagens divulgadas pela polícia mostram o trabalho dos agentes dentro do apartamento. Documentos foram recolhidos, uma pessoa foi conduzida à delegacia e um veículo apreendido. A Operação Minos da Polícia Federal tem como objetivo desarticular e descapitalizar uma organização criminosa envolvida na lavagem de dinheiro e do tráfico de drogas. Além de Aracaju, a operação aconteceu no município de Campo do Brito, interior de Sergipe, e no estado de Mato Grosso do Sul. Em Campo do Brito foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e 8 de busca e apreensão. A polícia reuniu provas de que estabelecimentos comerciais eram utilizados na cidade na lavagem de dinheiro. A polícia sequestrou bens no valor aproximado de R$ 2.300.000, fora os valores bloqueados nas contas dos investigados. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão, todos expedidos pelo juiz da comarca de São Domingos, aqui no estado. Agora olha só essa história. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem ontem à noite em Betim, Minas Gerais, por uso de documentos falsos. Ele estava com a mulher que não fazia ideia da verdadeira identidade dele. Nós estamos aqui na BR-381 em Betim, na sede da Polícia Rodoviária Federal, onde essa farsa foi descoberta ontem à noite. O que aconteceu? Um carro estava passando por aqui nesse trecho, mas a polícia desconfiou porque ele estava com a película muito escura. Então os policiais decidiram parar aquele carro para ver se a documentação estava ok. E aí que veio a surpresa. Quando os policiais foram conferir lá no sistema, se os dados batiam, viram que era um documento falso e, para piorar, era o nome do sobrinho desse homem. Aí, a mulher que estava ao lado dele, que também não estava entendendo nada, não desconfiava dessa história, também acabou descobrindo tudo aqui. Então, o que aconteceu? Esse homem, ele se chama Erlandes Barbosa de Souza, ele tem 31 anos, mais conhecido, o apelido dele é Landim. E o que acontece? Ele é um fugitivo da justiça, isso mesmo. Ele fugiu da cadeia lá em Janaúba, no norte de Minas, em 2009, e ele respondia pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Então ele fugiu e contou para a polícia aqui que durante esse tempo viveu aí como andarilho, foi para o litoral de São Paulo, trabalhou como autônomo, virou pescador, eletricista e aí conheceu a companheira há 3 anos e resolveu não contar essa parte da história dele. Então a companheira descobriu tudo aqui junto com a polícia. O que aconteceu? Ele foi em cana, com certeza, ele foi levado para a sede da Polícia Federal e ele vai responder agora por mais 2 crimes, que é falsificação, uso de documento falso e, de acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vai continuar cumprindo a pena dele por latrocínio, que é de 20 anos de prisão. Vamos falar agora da vacina contra a Covid-19. Idosos com mais de 85 anos começaram a receber hoje a primeira dose da vacina em São Paulo. A previsão era de que eles começassem a ser vacinados na semana que vem, mas a Prefeitura decidiu antecipar a campanha para esse grupo. Antes mesmo do início da vacinação, a fila de carros no Pacaembu já era grande. Aos 89 anos, o seu Cláudio era o primeiro. Tá bom, tá animado. Assim como milhares de idosos, faz tempo que ele não sai de casa, mas hoje foi uma exceção. Eu não vejo a hora, né, para ele ficar imunizado. A gente fica muito preocupado por causa da idade dele. O município já vacinou mais de 34 mil idosos com 90 anos ou mais. Nesse segundo grupo, com mais de 85 anos, são cerca de 89 mil pessoas. O prefeito Bruno Covas e o secretário municipal da Saúde acompanharam no Pacaembu este primeiro dia da vacinação nessa faixa etária. Nós acreditamos que, como foi embora seja o dobro de idosos com mais de 90 anos, mas em uma semana seguramente nós vamos vacinar também essa faixa etária de 85 a 90. Se nós tivéssemos mais vacina, obviamente, nós poderíamos ter um volume muito maior. A partir de amanhã, todas as 468 unidades básicas da capital também vão receber os idosos com mais de 85 anos. E além deles, a Secretaria Municipal da Saúde vai vacinar moradores em situação de rua. Nós também vamos começar a vacinação de 2.200 moradores em situação de rua com mais de 60 anos de idade.
uma solicitação feita pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, que a Prefeitura vai atender, através da rede que faz visitação aos moradores em situação de rua, sejam aqueles que moram nos abrigos municipais, sejam aqueles que estão na rua. Também amanhã, profissionais da saúde, indígenas e idosos que vivem em casas de repouso começam a receber a segunda dose da vacina. A Prefeitura garante que não vai faltar insumo para a imunização. A dona Dagma lembra da importância de tomar todas as doses. A aposentada de 87 anos, que nasceu na Inglaterra, mas vive no Brasil, vê com otimismo a chegada da vacina. Vamos ficar mais com esperanças, os dedos cruzados, que essa vacina vai sair bem. Se Deus quiser, né? Olha, não foi só a capital que antecipou a campanha de vacinação para idosos com mais de 80 anos. Municípios da região metropolitana de São Paulo também fizeram o mesmo. No Rio de Janeiro, 2 cidades que tinham parado a campanha por falta de doses voltaram hoje a vacinar as pessoas. A gente está falando de São Gonçalo e também Niterói. Na capital, a campanha chegou aos idosos com 86 anos. Hoje a espera pela vacina foi junto com o amanhecer. Foi nesse clima que o seu João, de 91 anos, saiu de madrugada da roça onde mora, em Magé, para ser um dos primeiros a chegar. Eu vivo mais em casa do que só sai quando é uma necessidade grande, né? Enquanto o atendimento não começava, a mureta do posto da Praia do Anil virou assento. Depois que o sol foi avançando, os idosos foram levados para outro ponto, na sombra. Só que a cada momento chegava mais gente e acabou faltando lugar para sentar. O senhor trouxe essa toalhinha por quê? Aspiro muito. Tá calor? Tá calor, tá quente. Por enquanto, o Magé está imunizando os idosos com mais de 85 anos. No posto do Anil, as doses chegaram às 8h30 da manhã, meia hora antes do horário marcado para a vacinação começar. As vacinas chegaram, mas diante deste cenário aqui, uma fila imensa de carros com idosos aguardando para serem vacinados. A maioria tem dificuldade de locomoção, não consegue descer. E os que conseguiram descer continuam aqui do lado de fora aguardando, muitos em pé e também no sol. Muita gente e falta de organização, estão batendo cabeça. Por volta das 10 horas da manhã, a situação na porta do posto começou a ficar mais tranquila. Essa manhã, a Secretaria Estadual de Saúde continuou a distribuir as 131 mil doses de Coronavac para os municípios do interior do estado. Na capital, hoje é dia de vacinar os idosos acima de 86 anos. A Secretaria Municipal de Saúde diz que tem estoque para atender a demanda até sábado e que, caso não cheguem mais doses, na semana que vem, o calendário pode ser interrompido. Em São Gonçalo, depois da confusão no início da semana, a vacinação recomeçou hoje para as pessoas com mais de 87 anos. Também estão sendo vacinadas algumas categorias de profissionais de saúde que têm mais de 60 anos, como enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, médicos e fisioterapeutas. Agora, para se imunizar, é preciso apresentar identidade funcional, comprovante de trabalho em São Gonçalo e de residência na cidade. Niterói também recomeçou hoje a vacinar os idosos com mais de 88 anos. No início da semana, muitos saíram dos postos sem tomar a vacina porque os estoques do município estavam zerados. Com a chegada de mais doses, os idosos podem voltar a procurar as policlínicas da cidade ou então o drive-thru montado no campus da UF, no Gragoatá. Moradora de Magé, Dona Alzira fez 100 anos em setembro do ano passado. Hoje foi com um filho ao posto para garantir a proteção contra a Covid-19. Tem que tomar vacina, né? Tem que tomar, né, Dona Alzira? É, tem que tomar. Se não tomar é pior. E lembra do seu João, aquele senhor que chegou bem cedinho no posto do Anil? Depois de se vacinar, ele saiu todo feliz e comemorando. Eu já vou. Tá feliz, seu João? Graças a Deus. Aqui não tem doença não, aqui tá quinino. No sertão de Pernambuco, a Prefeitura de Petrolina começou a aplicar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Cartão preenchido. Seu Severino tomou hoje a segunda dose da vacina contra a Covid. Um momento muito esperado. Estou muito agradecido. Primeiramente, Deus, segundo a vacina, espero que a gente fique bom. Dona Inês, 101 anos, era só felicidade e gratidão. Doeu,
Doeu não. Eu não? Nem senti. Que foi? Nem senti que Jesus sentiu, né? Até anteontem, quase toda a população com mais de 85 anos já tinha tomado a primeira dose da vacina em Petrolina. Cerca de 2.000 pessoas. Hoje começou a ser aplicada a segunda dose nas pessoas que vivem em instituições de longa permanência. Foram 295 idosos e cuidadores em 7 abrigos. Isso foi uma estratégia montada muito antes da chegada da vacina, né, com a equipe volante atendendo em loco ao público-alvo. Isso nos permitiu vacinar em um único dia todas as instituições de longa permanência aqui do município de Petrolina. Há 3 meses, os idosos deste abrigo só recebem visitas por esta cabine separada por um vidro. Antes disso, só por chamada de vídeo. Eles querem poder abraçar parentes e amigos, mas sabem que ainda vão ter que esperar um pouco. Como tem muita gente que não tomou a vacina ainda, a gente tem uma grande quantidade de vírus circulando na sociedade. Então a gente precisa entender que não é porque tomou a vacina que a gente está livre de tomar os outros cuidados. A gente precisa manter um nível de cuidado elevado, porque a gente ainda pode transmitir, principalmente para aquelas pessoas que ainda não foram vacinadas. A direção do abrigo espera que o MP autorize as visitas com cuidados e distanciamento. Seu Rudenberg coleciona nomes. Anota o de todas as pessoas que têm a oportunidade de conhecer. Já são mais de 6.000. Por causa da pandemia, o caderno estava guardado há quase um ano. Agora que tomou as 2 doses, ele quer preencher as folhas em branco. Com essa vacina, espero ter a oportunidade de conhecer mais pessoas e daí então aumentar o número da minha coleção. Conversar mais, bater um papo legal, né? Abraçar. O senhor está sentindo falta disso? Estou sentindo falta. Todos estamos, né? Olha só, o prefeito e o secretário de saúde de Nioaque, município no interior do Mato Grosso do Sul, admitiram que furaram a fila de vacinação contra a Covid-19. Os dois foram multados pelo Ministério Público. Graziela Andrade. Um oi especial para todos que estão com a gente nesta quinta-feira no Brasil TV. O município de Nioaque recebeu 966 doses da vacina Coronavac para serem aplicadas exclusivamente nos indígenas. Mas aí o prefeito da cidade, Valdir Couto de Souza Júnior, do PSDB, e o secretário municipal de saúde, Antônio Raimundo da Silva, furaram a fila na primeira etapa do programa de imunização do município, que fica a 184 quilômetros aqui da capital Campo Grande. Eles admitiram o erro e agora vão ter que pagar multas estabelecidas pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Os dois reconheceram diante do MP a ilegalidade da prática ao receberem a imunização em uma aldeia indígena no município no dia 19 de janeiro. Tanto o prefeito quanto o secretário sabiam da destinação exclusiva aos indígenas, mas mesmo assim, segundo eles, aceitaram receber a imunização como forma de demonstrar à população local que a dose não provocaria mal nenhum. Ambos fizeram um acordo com Promotoria de Justiça que estipulou multas de R$20 mil ao prefeito e de R$8 mil ao secretário, além de retratação pública nas redes sociais. Essas retratações já foram feitas, os dois admitiram o erro e pediram desculpa à população. Os valores arrecadados neste acordo vão ser destinados às instituições de caridade e ao Conselho de Segurança Municipal. Voltamos ao estúdio. A seguir, um grave acidente no interior de São Paulo deixa 4 mortos e 2 feridos. Brasil TV de volta com informações de um grave acidente no interior de São Paulo, na cidade de Iacanga. 4 pessoas morreram e 2 estão gravemente feridas. Foi hoje pela manhã na rodovia Cesário José de Castilho. Segundo a polícia rodoviária, estava chovendo no momento da batida entre uma van e uma Kombi. A pista é simples, um dos carros transportava funcionários de uma empresa de engenharia que estavam indo trabalhar em Bauru numa obra. 4 passageiros morreram e um quinto ficou ferido. O motorista da van, que vinha no sentido contrário, também teve ferimentos graves. Os feridos foram levados para o pronto-socorro de Bauru.
Um outro acidente, hoje de manhã, interditou parcialmente a Via Dutra, que é a principal ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro. O acidente foi entre duas carretas, um caminhão e um ônibus, no município de Piraí, que fica no sul do estado do Rio. A cabine de uma das carretas ficou destruída, o motorista foi levado em estado grave para um hospital da região. 2 faixas próximas à descida da serra ficaram interditadas. Foi preciso colocar serragem no asfalto porque houve vazamento de óleo. O trânsito foi desviado pelo acostamento e uma fila de carros se formou ao longo de 22 quilômetros. A Polícia Civil foi chamada até o local para fazer uma perícia. A coleta seletiva está retornando aos poucos na região do Alto Tietê. Em Arujá, no Alto Tietê, o volume de lixo reciclável chegou a cair pela metade. Na prática, isso é ruim para o meio ambiente e para quem trabalha nesse setor. Essa cooperativa em Arujá ficou 7 meses parada. O pessoal voltou a trabalhar em novembro e só com 60% do volume de material que recolhiam antes da pandemia começar. O preço do material ele caiu, né? Então a gente tem aqui 20 cooperados que dependem exclusivamente do material reciclável, não tem outra renda, a maioria deles pagam aluguel, né? Então assim, é importante que a população veja o nosso trabalho com outros olhos, né? A população vem reciclando, vem nos ajudando bastante, né? O Ricardo é um dos cooperados. Ele já trabalhou aqui, mas saiu um tempo e voltou no final do ano passado. Trabalhando com panfletagem, de serviço de pedreiro, esses negócios. Só que o panfleto parou depois por causa da pandemia, né? Daí eu fazia bico, né? Vivia de bico. E aí surgiu uma vaga aqui de novo, você voltou? É isso, daí eu fui com o Adriano de novo, daí ele me aceitou de volta aqui, né? Ele trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia. O pagamento é de acordo com a quantidade de material que eles conseguem vender. Agora, em janeiro, conseguiram juntar 65 toneladas. Só que é 15 toneladas a menos do que no mês normal. E se cai a arrecadação, a renda também diminui. Por isso que o Adriano, que ajudou a fundar a cooperativa, pede para que o poder público se envolva ainda mais nesse trabalho. A sugestão que eu acho que deveria ser eles contratar as cooperativas, né, pagar pelo serviço prestado que a gente vem trabalhando, economizando para o poder público, reciclando. A gente não fala de 1.000, de 2 toneladas, estou falando de 65 toneladas, que deixa de ir para o aterro sanitário. Eu acho que eles pagassem a gente pelo serviço prestado, as coisas seriam diferentes. Geraria emprego, né, ficaria melhor para todo mundo. Bom para a cidade, bom para Arujá, bom para os cooperados, bom para todos. Nessa empresa em Mogi, um cantinho foi reservado para arrecadar o material reciclável. A ideia surgiu em 2014 e, além de ajudar o meio ambiente, aqui ela também tem um lado social. A Jéssica trabalha aqui há 15 anos e participa da coleta desde que ela começou. Aqui dentro a gente já se organiza e separa o que a gente, no nosso dia a dia, né? Às vezes vai tomar um iogurte, qualquer coisa do tipo, a gente já separa. E em casa eu separo e trago toda semana. Separar o lixo é um gesto simples, que se cada um colaborar, pode fazer uma grande diferença na vida de alguém. A Arquidiocese de Belo Horizonte comemora 100 anos hoje com uma transferência de título de Igreja Catedral da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem para Catedral Cristo Rei, na região norte da cidade. O arcebispo Dom Valmor Oliveira de Azevedo plantou um jequitibá rosa, árvore escolhida pela Resistência, como símbolo do centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte. O jequitibá ganhou um lugar no jardim da Igreja Cristo Rei, em construção no bairro Juliana, na região norte de Belo Horizonte, que passa a ser a igreja catedral da cidade. A Catedral Cristo Rei, agora o centro mais importante da catolicidade da Arquidiocese de Belo Horizonte, encontra-se em 40% da sua construção. Por 100 anos, a Igreja da Boa Viagem, na região Centro-Sul, ficou com este título. Durante a manhã, houve uma missa com participação agendada. A celebração foi neste espaço provisório. Quando a obra ficar pronta, a capacidade será para 5.000 pessoas só na área interna e na externa 20.000. De acordo com a Igreja Católica, todo esse espaço de 43.000 metros quadrados terá um papel importante na realização de ações sociais. A catedral foi desenhada por Oscar Niemeyer em 2006 e a construção começou em 2013. O custo pago com doações é estimado em 130 milhões de reais. O Brasil TV fica por aqui, te lembrando que outras notícias você tem daqui a pouco no Jornal Nacional, às 8h30, pelo horário de Brasília. Para você, uma boa noite e até amanhã.